Bom dia. Nós hoje vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, entrando no segundo livro de Samuel. O reinado de Davi, a unidade 1, começando. Peraí, pra gente ter uma certezazinha. São 24 capítulos, então acho que hoje mesmo a gente consegue terminá-los. Depois a gente entra em Reis. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Saul que Davi, voltando da desfeita dos amalecitas, esteve 2 dias em Ciceleg. Ao terceiro dia, porém, apareceu um homem que vinha do campo de Saul, vestido e rasgado, e a cabeça coberta de pó. Tanto que chegou a Davi, prostou-se com o rosto em terra e o adorou. Davi lhe disse: De onde vens tu? E ele lhe respondeu: Eu me salvei do exército de Israel. E disse Davi: Disse Davi ao moço que lhe estava nessa nova: Como sabes tu que Saul e Jonatas e seu filho... E lhe disse Davi: Como foi lá isto? Disse-mo, e ele respondeu: O povo fugiu da batalha, muitos do povo caíram mortos, e até Saul, seu filho, e Jonatas pereceram. Disse Davi ao moço que lhes dava esta nova: Como sabes tu que Saul e Jonatas e seu filho morreram? Respondeu o moço que lhe dava notícia: Por acaso eu vim ao monte de Gilboé e achei Saul que se firmava sobre sua lança, e as carroças e cavaleiros se avizinhavam a ele, e olhando para trás, vendo, me chamou. E como lhe respondesse: Que me tens? Perguntou: Quem és tu? E eu respondi: Sou a Malecita. E ele me disse: Lança-te a mim e mata-me, porque eu sou angustiado e toda minha alma está ainda em mim. E chegando-me a ele, eu o matei, porque via que não podia viver depois do estrago. E tomei o diadema que tinha na sua cabeça e o bracelete do braço, e aqui e aqui lhe trouxe, meu senhor. Davi, porém, apanhando os seus vestidos, e rasgou os que estavam com ele, e oraram, jejuaram até a tarde sobre Saul, Jonatas, o seu filho, e o povo do Senhor, sobre a casa de Israel, por terem perecido a espada. Davi disse ao moço que lhe trouxera a notícia: De onde és tu? O qual lhe respondeu: Eu sou filho de um homem estrangeiro de Amaleque. Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? E chamando a um dos seus criados, lhe disse: Lança-te a este homem e mata-o. E ele o feriu e morreu. E lhe disse Davi, o teu sangue caia sobre tua cabeça, porque a sua própria boca falou contra ti, e dizendo: Eu matarei o ungido do Senhor. Começou a matança. Gorman não tem terra de Godá, mata todo mundo. Não, né? Mas Fez, pois, Davi este cântico fúnebre sobre Saul e sobre Jonatas seu filho, e ordenou que lhe ensinasse aos filhos de Judá o arco, conforme está escrito no livro dos justos. E disse: Considere Israel aos que morreram, cobertos de feridas sobre os seus altos. Os nobres, ó Israel, foram mortos nos teus montes. Como caíram os valorosos? Não o noticies em Jets, não publique nas praças de Ascalon. Não suceda de alegrarem-se as filhas dos filisteus, não sucedam triunfarem as filhas dos incircundados. Montes de Gilboé, nem o orvalho nem a chuva caia sobre vós, nem haja campos de que oferecer primícias, porque lá foi lançado por terra o escudo dos fortes, o escudo de Saul, como se não tivesse sido ungido com óleo. A seta de Jonatas nunca voltou para trás, nem o sem sangue de mortos, sem gordura de fortes, e nem a espada de Saul se retirou em vão. Saul e Jonatas, amáveis e majestosos na sua vida, também na morte não se separaram, mais ligeiros do que as águias, mais valentes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Raul, que vestia de escarlate entre as delícias que vos dava os ornamentos de ouro e prata para o vosso enfeite. Como caíram os fortes no combate, como foi morto Jonathan por teus montes? Por ti encho de mágoa, meu irmão Jonatas, o mais gentil e mais amável sobre os mais amáveis das mulheres. Eu te amava bem como uma mãe a seu filho único. Como caíram os robustos e pereceram as armas guerreiras? Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu para alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: Vai. E disse Davi: Para qual? E o Senhor respondeu: Para Hebrom. Foi, pois, Davi com as suas 2 mulheres, Aquinoão de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Levou também Davi consigo a gente que estava com ele, cada um com as suas famílias, e ficaram morando nas vilas de Hebrom. E vieram da tribo de Judá e ungiram Davi a reinar sobre a casa de Judá.
E noticiaram Davi que os Jabés de Galaade tinham sepultado Saul. Mandou Davi os mensageiros de Jabes de Galaade a dizer-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, porque é essa humanidade que usastes com Saul, vosso Senhor, e porque o sepultastes. Agora vos recompensará certamente o Senhor, segundo a sua misericórdia e verdade. E eu também vos garladoarei por essa ação que obrastes. Cobrem alento das vossas mãos e sede homens de valor, porque ainda que Saul, vosso Senhor, é morto, contudo a casa de Judá me ungiu por seu rei. Abner, filho de Ner, general do exército de Saul, pegou em Ibosete, filho de Saul, e o levou para todo o campo, e o constituiu rei sobre Galaade, sobre Gessuri, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e todo Israel. Tinha Ibosete, filho de Saul, 40 anos quando começou a reinar em Israel, e reinou 2, e só a casa de Judá seguia Davi. E o número dos dias que permaneceu Davi reinando em Hebron sobre a casa de Judá foi o de 7 anos e 6 meses. E Abner, filho de Ner, com a gente de Bosete, filho de Saul, saiu do campo para Gabaon. Mas Joabe, filho de Serve, e as tropas de Davi saíram e encontraram-se com eles perto da piscina de Gabaon. Tendo se aproximado, acamparam-se à vista do outro, estes da banda de cá e outros da banda de lá. E disse Abner a Joabe: Saiam alguns moços e escaramucem diante de nós. Joabe respondeu: Saiam. Levantaram-se, pois, e saíram em número de 12 de Benjamim por parte de Bosete, filho de Saul, e 12 da gente de Davi. Cada um deles, tomado pela cabeça do seu competidor, afincou a espada pelo costado do seu contrário e morreram todos ao mesmo tempo. Ficou-se aquele lugar chamado Campo dos Valentes de Gabaon. Bom, muito valentão, né? Morreu todo mundo e seguiu-se com sua crua peleja naquele dia. Foi posto em fugida de Abner e os soldados de Israel da tropa de Davi. Acharam-se, pois, nos combates os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Absai e Asael, mas Asael era muito ligeiro na carreira, como as cabras mal honestas que habitam nas selvas. Perseguia, porém, Asael a Abner e não declinou nem para a direita nem para a esquerda sem se descuidar de alcançar a Abner. Olhou depois por detrás de Abner e disse: Tá, não é Azazel? Este respondeu: Sou eu. E disse-lhe Abner: Corre para a direita ou para a esquerda e apanha algum desses moços e toma seus despojos. Mas Azael não quis cessar de o perseguir. E outra vez disse Abner a Azael: Tira-se, então me sigas, para que outra vez não me veja eu obrigado a te atravessar e não possa eu mais aparecer diante de Joabe, meu irmão. Teu irmão. Azael desprezou ao ouvi-lo e não quis desviar-se, pelo que Abner, voltado à lança, feriu a virilha e o atravessou e morreu ali mesmo. Todos os que passavam por aquele lugar onde Azael caía morto paravam. Enquanto, porém, Joabe seguiam a Abner, iam fugindo do pôr do sol e chegaram até o outeiro da Aqueduto, que defronte do vale pelo caminho vai do deserto para Gabaon. E os filhos de Benjamim se uniram com Abner, e cerrados em um batalhão fizeram do alto do timo um cabeço. Gritou Abner a Joabe e disse: Acaso se embravecerá a tua espada até não ficar nenhum? Ignoras, porventura, que a coisa perigosa é a desesperação? Para quando guardas dizer ao povo que deixe de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: Viva o Senhor, que tu tivesses dito de manhã que seria cessado o povo de perseguir seus irmãos. Mandou, pois, Joabe fazer o povo de sinal com a trombeta e fez do alto do exército, nem perseguiram mais a Israel, nem maltratavam e nem tratavam peleja. Abner, porém, e a sua gente caminharam pelos campos toda aquela noite e passaram o Jordão e decorrido todo o país de Bet-Horon, chegaram ao seu arraial. Mas Joabe, tendo desistido de perseguir a Abner, voltando para trás, ajuntou todo o povo, e da gente de Jabi faltaram 19 homens, sem contar a Azael. Mas as tropas de Davi feriram dos de Benjamim, e dos soldados que vinham com Abner, 360 homens que também ficaram mortos. Tomaram o corpo de Israel e enterraram no jazigo de seu pai em Belém. Marcharam toda a noite Joabe e a gente que estava com ele, e ao raiar do dia chegou a Hebrom. Houve, pois, uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, prosperando e fortificando-se cada vez mais a casa, porém, de Saul, indo cada vez a menos. E nasceram os filhos de Davi e Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, que teve de Aquinoão de Jezreel. Depois deste Quelab, que houve de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Tomá e filho de Gessur, quarto, porém, de Adonias, filho de Agir, e o quinto de Safitia, filho de Abital, o sexto, Getraão, filho de Egla, e mulher de Davi, mulher de Davi em Hebron. Havendo, pois, guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner, filho de Ner, governava a casa de Saul. Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aia, e Bosete disse a Abner:
Por que te aproximaste da concubina, meu pai? Abner, em extremo irado com essas palavras de Bossete, disse: Acaso sou eu hoje alguma cabeça de cão contra Judá, porque usei piedade contra a casa de Saul, com a casa de Saul teu pai, com seus irmãos e parentes, e porque não te entreguei nas mãos de Davi? Tu buscas hoje em mim motivo para me arguires a respeito de uma mulher? Deus trate Abner com toda a sua severidade se eu não procurar para Davi o que o Senhor lhe jurou, fazendo com que o reino seja transferido na casa de Saul e que o trono de Davi seja levado sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabé. E não lhe pôde responder coisa alguma porque eu temia. Enviou, pois, Abner mensageiros a Davi que lhe sentassem. Faze comigo amizade, eu te servirei e reduzirei o teu mando todo Israel. Davi respondeu, otimamente, eu farei amizade contigo. Mas peço-te uma coisa, dizendo tu, não me verás sem primeiro trazeres o Micol da filha de Saul. E deste modo, virás e me verás. Enviou, pois, depois Davi os mensageiros de Bossete, filho de Saul, dizendo, restituí-me a Micol, minha mulher, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Enviou, pois, a Ibosete e tirou seu marido Faltiel, filho de Laís, e a seguia seu marido chorando até Baurim. E disse-lhe Abner, vai e torna. E ele voltou. Fez também Abner uma fala aos anciãos de Israel, dizendo, muito tempo há que vós desejáveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei, pois, agora, porquanto o Senhor falou a Davi, dizendo, eu salvarei, por meio do meu servo Davi, o meu povo de Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. E do mesmo modo falou Abner de Benjamim, e foi buscar a Davi em Hebrom, para dizer-lhe tudo o que de Israel e todos os de Benjamim tinham resoluto. E se apresentou a Davi em Hebrom com 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e aos que tinham vindo com ele. Disse Abner a Davi, eu irei para te ajudar ao meu senhor e rei, eu irei para te ajuntar a ti, meu senhor e rei, todo Israel, e farei concerto contigo para teres o império sobre todos assim que deseja meu coração. Tendo, pois, Davi despedido a Abner, e tendo-se este ido em paz, chegaram longos agentes de Davi e de Joabe, que, vindo de matar os ladrões, traziam grande presa. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e ele tinha se retirado em paz. E Joabe e todo o exército que estava com ele chegaram depois. Não faltou quem desse a Joabe nova e lhe dissesse, Abner, filho de Ner, veio ao rei, e este o despediu, e ele foi em paz. E foi Joabe ter com o rei, e disse, que fizeste? Abner acaba de estar contigo. Por que o despediste tu e o deixaste retirar? Tu não sabes que Abner é filho de Ner, e que ele veio contigo a fim de te enganar para saber as tuas saídas e as tuas entradas, e sondar o quanto tu fazes? Tudo quanto fazes? Retirando-se, pois, Joabe de Davi, enviou mensageiro atrás de Abner e o fez voltar à cisterna de Cira, sem Davi o saber. Voltando Abner a Hebrom, Joabe levou o meio da porta para lhe falar leviosamente, e aí mesmo feriu na virilha e foi morto em vingança do sangue de Israel, seu irmão. O que, ouvindo Davi que a coisa já era feita, disse, eu para todo sempre estou no meu reino inocente diante do Senhor do sangue de Abner, filho de Ner, e ele cai sobre a cabeça de Joabe e toda a casa de seu pai, e não falte nunca na casa de Joabe quem padeça de uma vergonhosa purgação, e nem quem seja leproso, nem quem pegue no fuso, nem quem seja morto à espada, que não mendigue o pão. Joabe, pois, e Absai, seu irmão, mataram a Abner porque tinha morto seu irmão Azael na batalha de Gabeon. Os caras armou, mano. Davi e Joabe a todo o povo que estava com ele, rasgai os vossos vestidos e cobri-vos de sacos, e chorai no funeral de Abner, e o rei de Davi seguindo o fétero. Logo que enterraram Abner em Hebrom, levantou o rei Davi a sua voz e chorou sobre a sepultura de Abner. Orou também todo o povo, e o rei, prateando orando, disse, Abner não morreu como costumam morrer os covardes. As tuas mãos foram atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas tu caíste, bem como costumam cair diante dos filhos da iniquidade. E o povo, repetindo o mesmo, chorou sobre ele. Chorou e orou, né? Tendo vindo todos comer com Davi, sendo ainda dia claro, jurou Davi dizendo, Deus me trate com todo o seu rigor se eu provar de algum bocado de pão ou de quer que seja antes do sol posto. E todo o povo ouviu e lhes pereceu tudo bem o que o rei fizera à vista de todo o povo. Conheceu a toda a plebe e todo Israel naquele dia que Davi não tivera parte alguma no assassinato de Abner, filho de Ner. Disse também aos reis e servos, acaso não sabeis quem hoje morreu em Israel é um dos seus maiores príncipes? Eu, porém, ainda estou pouco seguro, bem
bem-ungido do rei, mas esses homens, filhos de Sarva, são muito violentos para mim. O Senhor se haja com quem faz mal segundo a sua malícia. O Senhor se haja com quem faz mal segundo a sua malícia. Essa passagem é muito foda. Qual versículo que é esse? 2 Samuel, versículo 39. O Senhor se haja com quem faz mal segundo a sua malícia. Cada um recebe por aquilo que faz mesmo. Ouviu, pois, Ibosete, filho de Saul, que Abner fora morto em Hebrom, e perdeu com isso a força de suas mãos, e todo Israel ficou perturbado. Tinha o filho de Saul a seu serviço dos capitães e salteadores, um dos quais se chamava Baana, e outro Recabe, filho de Remão Berote, da tribo de Benjamim, porque foi reputada Berote pertencente a Benjamim. Mas os beromitas fugiram para Jetaim e moraram lá como forasteiros aquele tempo. Jonatas, porém, filho de Saul, tinha um filho estropiado dos pés, porque tinha 5 anos quando chegou em Jezrael a nova morte de Saul e de Jonatas. Sua ama, porém, tomando-o, fugiu, e como se apressasse em fugir, caiu o menino e ficou coxo, e os seus nomes foi Mefibosete. Vindo, pois, Recabe e Baana, filhos de Remão e Berote, entraram na casa de Bosete no maior calor do dia, e ele estava no leito dormindo à cesta, e a porteira da casa, estando limpando o trigo, se deixou adormecer. Entraram, pois, na casa sem ser sentidos Recabe e Baana, seu irmão, levando umas espigas de trigo, e feriram Ibosete na virilha e fugiram. Porque quando entraram em casa, ele dormia em cima do seu peito no seu quarto, e ferindo o mataram, e cortando-lhe a cabeça. Andaram toda a noite pelo caminho no deserto, e trouxeram a cabeça de Bosete e Davi a Hebrom, e o disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Bosete, filho de Raul, teu inimigo, que procurava tirar tua vida. E o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor Saul, da sua linhagem. Mas Davi, respondendo a Recabe e Baana, seus irmãos, filhos de Remon e de Berote, disse-lhes: Viva o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia. Porque se aquele que me anunciou e disse é morto Saul, cuidando que me trazia uma boa nova, fiz que o prendessem e o matassem, e se selegue, quando parecia ter merecido pela nova as alvíceras. Quanto mais agora, quanto os malvados mataram a um homem inocente dentro da sua mesma casa, sobre o seu leito, não vingarei eu seu sangue sobre vós e vos exterminarei da terra? Deu ordem, pois, Davi aos seus criados, e eles os mataram. Cortando-lhe as mãos e os pés, penduraram junto à piscina de Hebrom, e tomaram a cabeça de Bosete e enterraram no sepulcro de Abner em Hebrom. Não, trem que não é chacina, é brutal. E vieram todas as tribos de Israel ter com Davi em Hebrom, dizendo: Aqui tens o que somos os teus ossos e tua carne. Ainda ontem, antes que ontem, quando Saul era rei sobre nós, eras tu que conduzias e fazia voltar a Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás meu povo de Israel e serás o condutor. Vieram também os anciãos de Israel buscar o rei de Hebrom, e ali fez o rei Davi aliança com eles diante do Senhor. E eles ungiram a Davi em rei sobre Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40. Reinou em Hebrom 7 meio sobre Judá, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e sobre Judá. E foi rei toda a tropa que tinha consigo a Jerusalém. E foi o rei e toda a tropa que tinha consigo a Jerusalém contra os jebuseus que moravam ali. E estes disseram a Davi: Não entrarás cá, a menos que não lance fora os cegos e os coxos, que dizem: Davi não há de cá entrar. Tomou, pois, Davi a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque naquele dia tinha Davi posto um prêmio a quem batesse os jebuseus e subisse as biqueiras dos telhados e lançasse fora os cegos coxos que aborreciam a alma de Davi. Por isso se diz em provérbio: nem cego, nem coxo entrarão no templo. Habitou, porém, Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, levantou edifícios ao redor do Melo e no interior. E Davi se ia fortificando e crescendo mais e mais, e o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou também mensageiros a Davi como um donativo de madeira de cedro e carpinteiros assenteiros para os muros. Edificaram a casa de Davi, e reconheceu a Davi que o Senhor havia confirmado sobre Israel e que tinha exaltado seu reino sobre o povo de Israel. Tomou, porém, Davi ainda concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que veio de Hebrom, e teve delas outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, e Jebaar, Elisua, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliode e Eliafete, e Elifalete. Os filisteus, pois ouviram que Davi fora ungido
rei sobre Israel, e subiram todos em busca de Davi, o que sabendo Davi se retirou a um lugar forte, mas vindo os filisteus se estenderam sobre o vale de Rafaíns, e Davi consultou o Senhor, dizendo, marcharei eu contra os filisteus, entregarmos tu nas minhas mãos? E respondeu o Senhor a Davi, vai que eu entregarei e porei os filisteus nas suas mãos. Veio, pois, Davi a Baal, Farazim, e os derrotou, e aí disse, dividiu o Senhor nos meus inimigos à minha vista, bem como dividem as águas. Por isso, aquele lugar se chamou Baal Farazim. E os filisteus deixaram lá seus ídolos, os quais Davi e a sua gente trouxeram. E tornaram a vir os filisteus e espalharam pelo vale Rafaíns. E consultou, pois, Davi o Senhor, dizendo, irei eu contra os filisteus entregar-me-ás nas tuas mãos? E o Senhor lhe respondeu, não vás direto a eles, mas toma por detrás e vai por eles de fronte das parreiras. E quando ouvires a ramalha de um que anda por cima das parreiras, então travarás batalha, porque o Senhor marchará então adiante para destruir o campo dos filisteus. Fez, pois, então Davi como o Senhor lhe tinha mandado, e derrotou os filisteus desde Gaba até chegar a Gézer. Ajuntou, pois, Davi de novo a flor de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu todo o povo com ele para trazerem a arca de Deus, sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu assento nele sobre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre esse carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava em Gabá. Osé, porém, Ai, o filho de Abinadab, conduzia um carro novo. E tendo atirado a casa de Abinadab, estava em Gabá, Ai, diante de a arca, guardando a arca de Deus. Davi, porém, e todo Israel tocavam diante do Senhor, e toda a casta de instrumentos da madeira, de cítaras e violas, tambores e flautas e tímbales. Mas logo que chegaram à ira de Naasson, lançou a Osa a mão da arca de Deus que a susteve, porque bois escolceavam e a tinham feito prender. E o Senhor se indignou em grande maneira contra Osa e o feriu pela sua temeridade. Caiu morto ali mesmo junto à arca de Deus. Mas Davi te conquistou, porque o Senhor se ferira a Osa. E como ficou chamado naquele lugar até o dia de hoje o castigo de Osa. E temeu Davi sobre o Senhor naquele dia, dizendo, como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis que levassem a arca do Senhor para sua casa na cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obededom de Jet. E teve a arca do Senhor meses em casa de Obededom e Jet, e o Senhor abençoou Obededom e toda a sua casa. Vieram dizer ao rei Davi que o Senhor tinha abençoado Obededom e tudo que lhe pertencia por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe da casa de Obededom a arca de Deus para a cidade de Davi em gozo. E levava Davi consigo 7 couros e um novilho para a vítima. Quando os levavam à arca do Senhor, tinham sido dados 6 passos, imolava ele um boi e um carneiro. Davi dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Davi, porém, estava vestido de um efode de linho, e Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca do testemunho do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E tendo entrado a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filho de Saul, olhando de uma janela, viu o rei Davi bailando e saltando diante do Senhor, e lá no seu coração teve em pouca conta. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi lhe tinha preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de ação de graças diante ao Senhor. E tendo acabado de oferecer holocaustos e sacrifícios de ação de graças, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu todo o povo de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, a cada uma empada de pão e uma posta de vaca assada, e de flor de farinha frita e de azeite. Retirou todo o povo para a sua casa. Retirou-se também Davi para a sua casa para a abençoar. E Micol, filho de Saul, tendo saído a receber Davi, disse, que glória teve hoje um rei de Israel, despindo-se diante das escravas dos seus vassalos e aparecendo nu, como faria um carroceiro. Davi respondeu a Micol, diante do Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, e me mandou que fosse eu o condutor do povo do Senhor em Israel, não só bailarei, mas também farei mais vil do que me tenho feito. Serei humilde em meus olhos, e como isto aparecerei, mas a glória diante das suas escravas que falaste. Por essa razão, e com isso aparecerei com mais glória diante das escravas que falaste. Por essa razão, Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Aconteceu, pois, que estando já o rei de assento em sua casa, e tendo o Senhor dado paz para todas as partes com os povos dos seus inimigos, disse ele ao profeta Natã, tu não vês que eu estou morando numa casa de cedro e que a arca de Deus está posta debaixo de umas peles? E Natã respondeu, vai, faze tudo o que tens no coração, porque o Senhor é contigo. Mas sucedeu naquela mesma noite que o Senhor falou a Natã, dizendo, vai, diz ao meu servo Davi, eis aqui o que diz o Senhor, porventura serás tu que me edifiques uma casa onde eu habite? Porque eu dei
desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não tenho tido casa nenhuma, mas tenho estado debaixo de um pavilhão e de uma tenda. Por todos os lugares por onde passei com todos os filhos de Israel, eu porventura falado a alguma das tribos de Israel que mandei que pastoreasse o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me tendes vós edificado uma casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu serviço, Davi: Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens quando ia seguindo os gados, para que fosses o condutor do meu povo de Israel. E por toda a parte por onde andaste estive contigo, e exterminei todos os seus inimigos diante dos teus olhos. Fiz o teu nome tão ilustre como o dos grandes que há na terra. Eu fixarei um lugar ao meu povo de Israel e plantá-lo-ei ali. Habitará nele e não será mais perturbado. Nem os filhos da iniquidade tornarão a afligi-lo como antes, desde o tempo em que eu constituí os juízes sobre o meu povo de Israel. E eu te darei paz com todos os seus inimigos, e o Senhor te diz desde já que o mesmo Senhor se estabelecerá na sua casa. Completos que forem os teus dias e tiverem dormido com seus pais, eu suscitarei depois de ti ao teu filho, que procederá do teu verme, e firmarei o seu reino. E ele edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. Se ele cometer alguma coisa injusta, eu o castigarei com a vara dos homens e com a açoite dos filhos. Porém, não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei a de Saul, a quem lancei diante da minha face. E a tua casa será estável, e o teu reino te perpetuará diante do seu rosto, e o seu trono será firme para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda a sua visão, assim falou Natã a Davi. Tá vendo? Deus não concorda que Deus fazia isso, não. Não, que devolvia a ira, não. Acho que a vibração é nossa. Entrou, pois, o rei Davi e se assentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor, que a casa é a minha para que tu teres me levado a esse ponto? Mas isso te pareceu a ti pouco, ó Senhor Deus, se não falaste também na casa de seu servo para tempos distantes. Porque essa é a lei de Adão, Senhor Deus. Que coisa, pois, será acrescentar ainda Davi que te possa dizer? Porque tu conheces o teu servo. Por atenção à tua palavra, segundo o teu coração, fizeste todas essas maravilhas, até o ponto de dares a saber a teu servo. Pelo que, ó Senhor Deus, bens tem mostrado a sua magnificência, porque não há semelhante a ti nem a Deus fora de ti, segundo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que nação, pois, há na terra, como o teu povo de Israel, a quem Deus foi resgatar, para fazê-lo povo seu, e dar a si nome, e obrar a favor da vista de seu povo, que tiraste da escravidão do Egito, maravilhas e prodígios terríveis contra a sua terra. E a gente e o seu Deus, porque tu estabeleceste a Israel para ser eternamente teu povo. E fizeste, Senhor, ó Senhor Deus, agora faze que tenha efeito para sempre a palavra que falaste acerca de seu servo da tua casa, faz como disseste, para que o teu nome seja eternamente engrandecido e se diga: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É a casa do teu servo Davi que permanecerá estável diante do Senhor. Porque tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, descobriste a orelha do seu servo, dizendo: Eu te edificarei casa. Por isso teu servo achou seu coração para fazer essa rogativa. Agora, pois, Senhor Deus, tu é o Deus, as tuas palavras de achar-se-ão verdadeiras, porque tu mesmo disseste ao teu servo esses bens. Começa, pois, a abençoar a casa do teu servo, para que ela subsista eternamente diante de ti. Porque tu, ó Senhor Deus, que me faltaste com a bênção, será sempre bendita a casa de seu servo. Depois disso, foi que Davi desbaratou os filisteus e os humilhou. Tirou Davi o freio do tributo das mãos dos filisteus. Destroçou também aos moabitas, mediu com cordéis, fazendo-o deitar por terra. E 2 cordéis em medida, e destinou para a morte o outro para a vida. E ficou Moabe sujeito a Davi, pagando-lhe tributo. Desfez também Davi Adrazer, filho de Rob, rei de Soba, quando marchou para estender os seus domínios até o rio Eufrates. E tendo-lhe tomado Davi 1.700 de cavalo e 20.000 de pé, cortou os nervos das pernas de todos os cavalos das carroças, e dele reservou somente para 100 carroças. Vieram também olha aí que dó, gente. Vieram também os sírios de Damasco para darem socorro a Adazer, rei de Soba. E Davi matou 22.000 sírios. E pôs Davi a guarnição da Síria e de Damasco, 22.000.
E pôs Davi guarnição na Síria de Damasco, e a Síria sujeitou a Davi, ficando-lhe tributária. O Senhor guardou Davi em todas as expedições a que foi. Tomou Davi as armas de ouro que tinham os servos de Adarezer e levou-as para Jerusalém. E da Bete de Berote, cidade de Adarezer, tomou Davi uma prodigiosa quantidade de cobre. Mas Tou, o rei de Emate, ouviu que Davi quebrara as forças de Adarezer, e Tou enviou Jorão, seu filho, ao rei Davi, para cumprimentar, dar-lhe os parabéns e para lhe dar graças por ter vencido e destroçado Adarezer, porque Tou era inimigo de Adarezer, e trazia na sua mão vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais o rei Davi consagrou também ao Senhor com prata e ouro, que lhe tinha consagrado o despejo de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Ameleque, como os despejos de Adarezer, filho de Roob, rei de Soba. Adquiriu também Davi para si grande nome, quando volta da conquista da Síria e mata 18.000 homens no Vale dos Salinas. 40.000 já. Só aqui, até o capítulo 8. Ainda tem mais os que morreram para trás. No Vale dos Salinas, e pôs a Idumeia governadores e estabeleceu uma guarnição. Toda a Idumeia ficou sujeita a Davi em todas as empresas que cometeu. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e julgava também Davi e fazia justiça sobre seu povo. Joabe, porém, filho de Sárvia, era general de seus exércitos. Josafate, filho de Eliúde, era cronista-mor. Sadoc, filho de Aquitobe, Ameleque, filho de Abitar, eram pontífices. Saraias era secretário. Banaias, porém, filho de Jojaba, mandava nos cetereus e feleteus. Os filhos de Davi eram os sacerdotes. E disse Davi: Sabeis se ficou algum da casa de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonatas? Ora, havia criado da casa de Saul chamado Siba, a quem, tendo o rei chamado à sua presença, lhe disse: Tu és Siba? Respondeu ele: Sou teu servo. E o rei disse: Porventura ficou alguma da casa de Saul a quem eu possa fazer grande mercês? E Siba respondeu ao rei: Ficou ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Disse Davi. Siba disse ao rei: Está em Lobadar, em casa de Maquir, filho de Amiel. Mandou, pois, o rei Davi buscá-lo e fez-o trazê-lo da bar da casa de Maquir, filho de Amiel. Mibosete, filho de Jonatas, de Saul, tendo chegado à presença de Davi, prostou com o rosto em terra e o adorou. E disse Davi: Mefibosete? Ele respondeu: Aqui estou, teu servo. Disse Davi: Não temas, porque eu estou resoluto a fazer-te bem em atenção a Jonatas, teu pai, e te retribuirei todos os campos de Saul. Teu pai e tu comerás sempre à minha mesa. Mefibosete, inclinando-se profundamente, disse: Quem sou eu, teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, qual eu sou? Mandou, pois, o rei chamar a Siba, criado de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu amo tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa. Tu e teus filhos, teus servos, trabalhar-te-eis nas suas terras. Cuidarás de subministrar ao filho do teu amo alimentos para que se sustente. Mas Mefibosete, filho do teu amo, comerá sempre à minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Siba disse ao rei: Conforme tu mandaste, meu senhor, ao teu servo, assim o fará. E Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Ora, Mefibosete tinha um filho ainda criança chamado Mica, e toda a parentela da casa de Siba servia Mefibosete. Vivia Mefibosete em Jerusalém, porque todos os dias comia à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Aconteceu depois disso morrer o rei dos Amonitas, e em seu lugar reinou Anon, seu filho. Disse Davi: Eu mostrarei o meu afeto a Anon, filho de Naás, como seu pai mostrou a mim. Enviou, pois, Davi embaixadores para o consolar da morte de seu pai. Mas chegados que foram os enviados de Davi às terras dos Amonitas, disseram os príncipes dos Amonitas a seu Anon: Tu cuidas em quem honra de teu pai? Te enviou Davi a estes homens para te consolar, e não te enviou os teus servos a fim de investigarem e de reconhecerem a cidade para destruírem? Prendem, pois, Anon, os servos de Davi, e lhes mandou rapar a metade da barba, cortar-lhe metade dos seus vestidos até o alto das coxas, e os despediu. Davi, tanto lhe foi dada essa notícia, enviou a encontrá-los, porque estavam os homens sobremaneira corridos à afronta, e mandou dizer Davi: Deixai-vos estar em Jericó até que vos cresça a barba, então voltareis. Considerando os amonitas que tinham injuriado Davi, mandaram aos filhos de Rob e aos filhos de Soba, e tomaram deles ao seu soldo 20.000 homens de pé do rei de Maca, 1.000 homens de Isto e 12 de Maaca 1.000 homens, e de Estobe 12.000 homens. Advertido Davi, mandou a Joabe com todas as suas tropas, e saíram os amonitas a campanha e dispuseram seu exército em batalha na mesma entrada da porta. E os filhos de Soba, de Rob, os de Estobe e os de Maaca estavam separados no campo. Joabe, pois, vendo que estava preparada a batalha contra ele, assim pela frente como pela retaguarda, escolheu de toda a flor de Israel e
formou uma linha de batalha contra os sírios. O resto, porém, dos exércitos entregou a seu irmão Abissai e dirigiu o combate contra os amonitas. Disse Joabe: se os sírios prevalecem contra mim, vem tu em meu socorro. Mas se os amonitas prevalecerem contra ti, eu te socorrerei. Mostra-te com valor e pelejemos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e o Senhor obrará como bem lhe parecer. Travou Joabe e a gente que estava com ele o combate contra os sírios, os quais fugiram diante dele. Os amonitas, porém, vendo que os sírios tinham fugido, fugiram também eles diante de Abissai e se retiraram da cidade. Voltou Joabe, filho de Amon, e veio para Jerusalém. Os sírios, pois vendo que tinham ficado desbaratados a vida de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou a Darezer e fez pôr em campo os sírios que estavam da outra banda do rio e conduziu as suas tropas. Sobaque, porém, general do exército de Adarezer, os comandava. Do que foi informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi até Elã. E os sírios ordenavam seu exército de frente de Davi e batalharam contra ele. Mas os sírios se repuseram e fugia todo Israel. Davi desbaratou 700 carros dos sírios e 40.000 homens de cavalo. Feriu Sobaque, general do exército, o qual logo morreu. Vendo, pois, todos os reis que socorriam Adarezer, a eles estavam vencidos pelos israelitas. Tiveram medo e fugiram à vista dos israelitas 58.000 homens, e fizeram as pazes com os israelitas. Ficaram-lhes sujeitos de então por diante, não ousaram os sírios dar socorro aos amonitas. Sucedeu, porém, que tendo decorrido 1 ano ao tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus oficiais com ele a todo Israel, e destruíram os amonitas e puseram sítio a Raba. Mas Davi ficou em Jerusalém. Quando assim passavam as coisas, sucedeu que ele, levantando-se Davi, de dormir à sesta, se pôs passear no terraço do palácio real, e viu a uma mulher que se estava lavando de frente do seu terraço. Era uma mulher em extremo formosa. Mandou o rei, pois, saber que era uma mulher, e disseram-lhe que em Betsabé, filha de Elião, uma mulher de Urias Heteu. E enviou Davi mensageiros, e fez que lhe ali trouxessem. Chegada que foi a Betsabé, que caiu o adultério, ela se purificou logo da sua imundícia, e voltou para sua casa tendo concebido. Enviou a avisar Davi e lhe dizer: eu concebi. Davi mandou dizer a Joabe: remete-me a Urias Heteu, e a Joabe remeteu Urias a Davi. Apresentou-se Urias a Davi, e Davi lhe perguntou se passava bem Joabe e o povo e como ia a guerra. E disse Davi a Urias: vá para a tua casa e lava os teus pés. Saiu Urias do palácio do rei, e após eles foram mandados pratos da sua mesa. Mas Urias passou a noite ao pé da porta do palácio com os outros oficiais do Senhor e não foi. Avisaram disso a Davi, dizendo: Urias não foi para sua casa. Davi disse: não vieste tudo uma jornada? Por que não foste para tua casa? E Urias respondeu: a arca de Deus de Israel e Judá fica debaixo de umas tendas, e meu senhor Joabe e os seus servos do meu senhor dormem na terra nua. Eu irei para minha casa comer e beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida e pela tua saúde da tua alma, não farei tal coisa. Disse, pois, Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te enviarei. Ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou a comer e a beber em sua presença e embebedou. Urias, saindo já de noite, dormiu na sua casa com os oficiais do Senhor e não foi para a sua. Chegada, pois, da manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta e lhe enviou por mão de Urias, tendo escrito na carta: ponde a Urias na frente de um batalhão onde for mais rijo o combate, e desamparai-o para que ferido pereça. Joabe, tendo sitiado a cidade, pôs Urias bem de frente ao lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E tendo os da cidade feito uma sortida, carregaram sobre Joabe e morreram alguns exércitos de Davi. E também morreu Urias Heteu. Enviou, pois, Joabe quem relatasse a Davi tudo o que se tinha passado no combate. Ordenou ao correio, dizendo: depois que tu tiveres acabado de contar ao rei tudo o que passou no exército, se vires que ele se indigna, diz: por que fostes vós combater tão perto dos muros? Vós não sabeis que são muitos os dardos que se arremessam do alto? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobaal, não foi uma mulher do que do alto da muralha deitou em cima dele um pedaço de uma mão de moinho e matou em Tebes? Por que vos chegastes vós tanto aos muros? E tu lhe dirás: também morreu teu servo Urias Heteu. Partiu, pois, o correio e foi e referiu a Davi tudo que Joabe tinha mandado. E o mensageiro disse a Davi: os inimigos prevaleceram contra nós e fizeram uma saída ao nosso campo, mas dando nós sobre eles o perseguimos até a porta da cidade. E os flecheiros dirigiram os tiros contra os teus servos desde o alto do muro. Morreram alguns dos servos do rei, e até morreu Urias Heteu, ao teu servo. E Davi disse ao correio: dirás a Joabe: não percas por isso ânimo, porque os sucessos das guerras são vários. Parece um
Ora perece um, ora perece outro aos golpes da espada. Conforta os teus soldados e esforça-os contra a cidade para destruíres. Mas a mulher de Urias, que ouviu que Urias, seu marido, era morto, chorou. Passou o tempo do luto e enviou Davi a trazer para o seu palácio e tomou-a por sua mulher, e ela lhe pariu um filho. Mas o que Davi fizera foi desagradável aos olhos do Senhor. Matar não, né? Enviou o Senhor, pois Natã a Davi, e Natã, tendo entrado à sua presença, lhe disse: Havia uma cidade de 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e manadas de bois em grande número. O pobre não tinha coisa alguma, senão uma ovelhinha, que ele comprara, criara e que tinha crescido em sua casa juntamente com seus filhos, comendo do seu pão e bebendo do mesmo copo e dormindo no seu regaço. E ele lhe queria como sua filha. Como, pois, um forasteiro viesse ver o rico, não querendo esse tocar nas suas ovelhas nem os seus bois, para dar um banquete àquele forasteiro que tinha chegado, tomou a ovelhinha aquele pobre homem e preparou para dar de comer ao hóspede que tinha vindo à sua casa. Davi, porém, sumamente indignado contra aquele homem, disse para Natã: Viva o Senhor, que o homem que tal fez é digno de morte. Ele há de pagar o quádruplo da ovelha por ter feito dela o que fez e por não ter perdoado ao pobre. Mas Natã disse a Davi: Tu és este homem. Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi em rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei casa de teu amo e as mulheres de teu amo no teu seio, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, eu te ajuntarei ainda mais coisas muito maiores. Por que desprezas tu logo a palavra do Senhor, até cometerdes o mal diante dos meus olhos? Fizeste perecer a espada a Urias heteu, e tomaste para ti a que era sua mulher, e mataste-o com a espada dos filhos de Amon. Por essa razão, não se apertará jamais a espada da tua casa por me teres desprezado e por teres tomado a mulher de Urias heteu para ser tua mulher. Eis aqui o que diz o Senhor: Eu suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as suas mulheres sobre a tua vista, e dá-las-ei ao teu próximo, e ele dormirá com as tuas mulheres e aos olhos deste sol, porque tu fizeste isso às escondidas, mas eu farei as coisas à vista de todo Israel e às vistas do sol. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu a Davi: Também o Senhor transferiu o teu pecado. Não morrerás. Todavia, como tu, pelo que fizeste deste lugar aos seus inimigos, o Senhor blasfema, e morrerá certamente o filho que te nasceu. E voltou Natã para sua casa. O Senhor feriu de enfermidade o menino que a mulher de Urias tinha parido a Davi, e perdeu-se a esperança de que vivesse. E fez Davi oração ao Senhor pelo menino, e jejuou Davi com rigoroso jejum. Posto, retirou-se e prostou sobre a terra. Vieram, porém, os oficiais mores da sua casa, estando-lhe muito para que se levantasse do chão. Mas ele não quis fazer nem comer com ele. Aconteceu que o 7º dia morreu o menino, e os servos do Davi não ousavam dizer que o menino estava morto, porque diziam: Quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e não queria ele ouvir-nos, mas se afligirá ele se lhe dissermos que o menino morreu. Davi, porém, vendo seus servos em segredinhos, entendeu que o menino estava morto, e disse aos seus criados: Porventura, é o menino que morreu? Eles lhes responderam sim, e levantou-se, pois Davi do chão. Levantou-se e se ungiu. Tendo mudado o vestido, entrou na casa do Senhor, adorou e veio para sua casa e pediu que pusessem o de comer, e comeu. E os seus servos lhe disseram: Como assim fizeste? Tu jejuaste e choraste pelo menino quando ainda vivia, e agora que ele morreu, levantaste e comeste? E Davi respondeu: Eu jejuei e chorei pelo menino enquanto vivo, porque dizia: Quem sabe, talvez o Senhor mudará e ainda viva o menino? Mas agora que ele morreu, por que hei de jejuar? Acaso posso eu fazê-lo ainda viver? Mas irei eu para ele do que ele se tornará para mim. Depois consolou Davi a sua mulher Betsabé, e entrando dormiu com ela. Ela gerou um filho e lhe pôs o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou o profeta Natã e deu o nome de Maavel ao Senhor, porque o Senhor a amava. E Joabe continuava em bater a Rabate dos Amonitas e tinha posto o último aperto à cidade real. E enviou Joabe aos correios a Davi, dizendo: Tenho combatido contra Rabate, a cidade das águas está a tomar-se. Agora, pois ajunta o resto do povo, e vem o sítio da cidade e toma, para não suceder que, tendo eu destruído a cidade, se atribua o meu nome à vitória.
Ajuntou, pois, Davi todo o povo e marchou contra Rabate. Depois de combatida, tomou e tirou a cabeça do rei dos Moanitas, o seu diadema, que pensava no talento de couro enriquecido de pedras preciosíssimas, e foi posto na cabeça de Davi. Tirou também da cidade um esbulho de muita importância. Trazendo seus moradores, mandou-os serrar, e fez passarem por cima deles carroças ferradas, e que os fizessem em pedaços com cutelos e os botassem em fornos de cozer tijolo. Assim fez todas as cidades dos Amonitas, e voltou Davi e todo o exército para Jerusalém. Aconteceu depois disso que Amon, filho de Davi, se namorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, ao qual era de uma rara beleza. Se apaixonou de sorte por ela e que por causa de seu amor caiu doente. Porque sendo ela virgem, parecia difícil a Amon fazer com ela coisa alguma contra a honestidade. Tinha, porém, Amon seu amigo, um homem muito sagaz, chamado Jonadab, filho de Semaá, irmão de Davi. E este disse a Amon: Como assim de um dia em dia vais emagrecendo, filho do rei? Por que não te descobres tu comigo? E Amon lhe respondeu: Eu amo a Tamar, irmã de seu irmão Absalão. Respondeu-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge que estás doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço que tragas aqui minha irmã Tamar, para que me dê de comer me desse algum prato que eu possa comer da sua mão. Deitou-se, pôs a mão na cama e começou a dar-se por doente. Tendo vindo o rei visitá-lo, disse a mão ao rei: Peço que te mandes vir a minha irmã Tamar, para que faça à minha vista 2 pratinhos que coma da sua mão. Mandou, pois, Davi à casa de Tamar e a dizer-lhe: Vem à casa do teu irmão Amon e faz-lhe alguma coisa de comer. Veio Tamar à casa de seu irmão, que estava na cama, e tomando uma pouca farinha, misturou. Adelgaçando-a, cozeu as suas vistas nos cadinhos, e tomando o que tinha cozido, lançou num prato. Pôs-lhe diante de Amon, e não quis comer, e disse: Façam sair a todos para fora. Tendo feito sair a todos, disse Amon para Tamar: Chega cá e alcova essa vianda, para que eu coma da tua mão. Tomou, pois, Tamar, que tinha cozido, e levou seu irmão Amor à alcova. E logo lhe pôs adiante para o manjar e pegou dela. Disse: Vem, minha irmã, e deita-te comigo. E ela lhe respondeu: Não, meu irmão, não me faças essa violência, porque isso não é lícito em Israel. Não faças tal loucura, porque eu não poderei sofrer o meu opróbrio, e tu passarás em Israel por um insensato. Mas vale que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Porém, Amon não quis ceder aos seus rogos, mas podendo mais do que ela, forçou e a deflorou. Tô passada. Amon lhe cobrou Amon lhe cobrou uma muito estranha versão, de sorte que o ódio que concebeu contra ela excedia muito ao amor que antes lhe tivera. E Amon lhe disse: Levanta-te e vai-te. E ela respondeu: Esse ultraje que tu agora obras para comigo, lançando-me fora, ainda é maior do que o primeiro que me fizeste. E Amon não a quis ouvir. Antes, chamando a um criado que o servia, lhe disse: Deita-a fora e fecha logo a porta nas tuas costas. Ia Tamar vestida de uma túnica talar, porque este era o trago que costumava trazer as donzelas filhas do rei. E o criado de Amon deitou fora, fechou a porta após ela. Tamar, porém, lançando cinza sobre a sua cabeça e rasgando a túnica talar, e postas as mãos nas cabeças, foi dali dando gritos. Absalão, seu irmão, lhe disse: Acaso teu irmão Amon abusou de ti? Agora, porém, minha irmã, cala-te, é teu irmão, nem se angustie o teu coração por isso. Ficou, pois, Tamar em casa de Absalão, definhando-se de pena. E o rei Davi, tendo ouvido essas coisas, se apaixonou muito, mas não quis contrariar o ânimo de Amon, seu filho primogênito. E Absalão não falou a Amon nem a mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter violado sua irmã Tamar. 2 anos depois, aconteceu de tosquearem as ovelhas de Absalão em Balsaor ao pé de Efraim. Absalão convidou a todos os filhos do rei e foi ter com o rei e lhe disse: Dou-te parte, que se tosquiam as ovelhas com teu servo. Rogo, pois, que venha o rei com seus príncipes à casa do teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, meu filho, não peças
que vamos todos e sejamos pesados. Instando-lhe, porém, a Absalão e condensando Davi, deu-lhe a sua bênção. Absalão lhe disse: Se tu não queres vir, suplico-te ao menos que venha conosco, meu irmão. E o rei lhe respondeu: Não é necessário que ele vá contigo. Finalmente estou, mas Absalão. E Davi deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. Absalão tinha preparado um banquete, como um banquete real. Absalão, porém, tinha dado ordem aos seus criados, dizendo: Estai consentido quando Amon começar a estar turbado do vinho, eu vou vos dar o sinal e dai nele e matai. Não tenhais medo, porque sou eu quem vou mandá-lo. Tende ânimo e sede os homens de valor. Executaram, pois, os criados de Absalão a respeito de Amon, que seu amo lhes havia ordenado. Todos os filhos do rei, levantando-se da mesa, montaram cada um sua mula e fugiram. Indo eles ainda no caminho, chegou aos ouvidos de Davi o rumor dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, não ficou deles nenhum só. Levantou então o rei e rasgou os seus vestidos, lançou-se por terra, e todos os seus criados que assistiam rasgaram seus vestidos. Mas respondendo Jonadab, filho de Sema, irmão de Davi, disse: Não imagine o rei, meu senhor, que foram mortos todos os seus filhos. Só morreu Amon, porque assim o resoluto fazer Absalão desde o dia que Amon forçara sua irmã Tamar. Não se lhe meta, pois, na cabeça ao rei, meu senhor, tal notícia que diz todos os filhos foram mortos, porque só morreu Amon. Fugiu, porém Absalão. E eis que, levantando os olhos, o criado que estava de sentinela viu uma grande tropa de gente que vinha por um caminho escuso ao lado do monte. E Jonadab disse ao rei: Eis lá vêm os filhos do rei. Sucedeu o caso como disse o teu servo, e acabando ele de falar, apareceram os filhos do rei. E entraram e levaram a voz e oraram. E o rei e todos os seus servos também choraram com um pranto muito amargo. Porém, Absalão fugindo para a casa de Tolomai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi chorou a seu filho todos os dias. Absalão, tendo fugido e refugiado em Gessur, esteve ali 3 anos, e o rei Davi deixou de perseguir Absalão, até porque já se tinha consolado da morte de Amon. Joabe, filho de Sarve, conhecendo que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Tecoa e fez a trazer de lá uma mulher muito sábia. E lhe disse: Finge que estás de longe, toma um vestido de dó, e não te unjas com óleo, para pareceres como uma mulher que há muito tempo chora um morto. Entrando junto ao rei, disse-lhe as tais palavras, e Joabe pôs na boca tudo que havia de dizer. Tendo-se, pois, apresentado ao rei essa mulher de Tecoa, deitou-se por terra diante dele e o adorou, e disse: Salva-me o rei. E o rei lhe disse: Que tens? Ela respondeu: Eu sou uma mulher viúva. Morreu meu marido. E a tua serva tinha 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo entre si, e não havia ninguém que o pudesse apartar. Feriu um ao outro e o matou. Eis que agora toda a parentela, levando contra a tua serva, dá-nos para cá esse que matou o irmão, para matarmos em castigo de sangue o seu irmão, a quem matou, e tirarmos do mundo ao herdeiro. E assim assim pretendem extinguir uma única faísca que ficou, para que não conserve o nome do meu marido, nem resto algum sobre a terra. E o rei disse à mulher: Vá para a tua casa, eu darei ordem em seu valor. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Sobre mim, ó rei, meu senhor, recai a culpa, porque a casa de meu pai, mas o rei do seu trono seja inocente. E disse o rei: Se alguém te contradisser, traze-o à minha presença, e esta aqui ele não te inquietará mais. E ela disse: Recorde-se o rei do Senhor seu Deus, para que não se multipliquem os parentes de sangue, para tomarem vingança, de modo algum matarem a meu filho. E ele respondeu: Viva o Senhor, que não há de cair no chão nem um cabelo do teu filho. Disse, porém, a mulher: Permite que a tua serva diga uma palavra ao meu rei, meu senhor. E ele disse: Fala. Disse a mulher: Por que pensaste tu uma coisa contra o povo de Deus, e porque o rei determinado fazer este mal, não estás antes a voltar seu desterrado? Nós morremos todos e corremos pela terra, bem como as águas que não tornam mais. Nem Deus quer que alma alguma pereça, mas, pensadamente, suspende o castigo, para que não pereça de todo o que foi rejeitado. Por isso é que eu vim dizer essa palavra ao rei meu senhor diante do povo. E a tua serva disse: Falarei ao rei, ao ver se de algum modo consigo dele a graça que lhe peço. E o rei me ouviu para livrar da sua serva da mão de todos os que queriam exterminar da herança de Deus, e ao meu filho também. Permite, pois, a tua serva dizer que a palavra do rei meu senhor se execute com um artifício, porque o rei meu senhor é como um anjo de Deus, que não se move nem de bênçãos nem de maldições. E é por isso também que o Senhor teu Deus está contigo. Respondendo o rei, disse a mulher: Não me encubras o que vou te perguntar. E a mulher lhe respondeu: Fala, ó rei meu senhor. E o Senhor disse: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu a mulher:
Por tua vida, ó rei meu senhor, nada se aparta de tudo que disse o rei, nem para a direita nem para a esquerda, porque com o efeito do teu servo Joabe é que me deu essa ordem, e quem pôs todas essas palavras na boca da tua serva. Teu servo Joabe me mandou que te falasse eu assim em parábola, mas tu, ó rei meu senhor, és sábio como é um anjo de Deus, para entenderdes tudo o que se passa sobre a terra. E o rei disse a Joabe: Eis aí eu aplacado de conselho que pedes. Vais, pois, faz voltar o moço Absalão. E Joabe, prostando-se por terra, o seu rosto adorou e felicitou ao rei. E disse Joabe: Hoje, ó rei, meu senhor, conheceu o teu servo que eu achei graça diante dos teus olhos, porque deferiste a súplica do teu servo. Partiu, pois, Joabe, pois a Gessur e conduziu Absalão para Jerusalém. Mas o rei disse: Torne para a tua casa e não veja a minha face. Voltou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Mas em todo Israel não havia homem tão bem feito nem gentil como Absalão. Da planta até a cabeça que haviam feito nele, não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, que ele fazia uma vez a cada ano, porque ele carregava o cabelo da sua cabeça pesava 200 ciclos, pelo peso ordinário. Teve, porém, Absalão 3 filhos e uma filha chamada Tamar, de elegante parecer. E Absalão, em Jerusalém, há 2 anos, não viu a face do rei. Mandou chamar a Joabe para enviar ao rei, o qual ele não quis ver. E como mandasse chamar a segunda vez, ele não quisesse ainda vir ter com ele, disse aos seus servos: Vós sabeis que Joabe tem um campo ao pé meu, que está semeado de cevada. E depois lançai o fogo. Os servos, pois, de Absalão puseram fogo ao seara. E vindo os servos de Joabe ter com seu amo, rasgado os seus vestidos, lhe disseram: Os servos de Absalão queimaram parte do seu campo. E Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e disse: Por que puseram os teus servos fogo à minha seara? E respondeu Absalão a Joabe: Eu mandei chamar, pedindo que viesse ter comigo para enviar ao rei e lhes dizer: Porque eu vim de Gessur, melhor era estar lá. Peço, pois, a graça de ver a face do rei. Se ele está lembrando da minha iniquidade, mande-me matar. Mata todo mundo! Joabe, porém, apresentando-se ao rei, contou-lhe tudo. E foi chamando Absalão e entrou à presença do rei e o adorou, prostrando seu rosto em terra na sua presença. E o rei deu ósculo a Absalão. Depois disso, mandou Absalão apontar para si carroças e gente de cavalo e 50 homens que andassem adiante deles. Levantando-se Absalão de manhã, parava à entrada da porta, e tudo que tinha algum negócio vinha pedir justiça ao rei, chamava Absalão, e assim lhe dizia: Que pede justiça ao rei? De que cidade és tu? E ele respondeu: Teu servo sou de Saul, tribo de Israel. E Absalão dizia: O teu negócio me parece ser de razão e de justiça, mas não há pessoa constituída pelo rei para te ouvir. E acrescentava Absalão: Quem dera ser juiz sobre a terra, e que viessem a mim todos os que têm negócio e os que decidissem segundo a justiça. Quando se chegava a ele algum homem a cortejá-lo, estendia sua mão, abraçando-o, beijava. Isso praticava com todos de Israel que vinham para que o rei o ouvisse e julgasse. Atraía a si o coração dos homens de Israel. Mas depois de 40 anos, disse Absalão ao rei Davi: Eu tenho que ir a Hebrom para cumprir os votos que fiz ao Senhor. Porque quando o teu servo estava em Gessur na Síria, fez voto, dizendo: Se o Senhor me restituir a Jerusalém, oferecerei um sacrifício ao Senhor. E o rei Davi lhe disse: Vai em paz. E ele saiu e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários para todas as tribos de Israel, dizendo: Tanto que tiverdes ouvido o som da trombeta, publicai: Absalão reina em Hebrom. Mas com Absalão foram 200 homens de Jerusalém, que por ele convocados o seguiam inocentemente, e que todo não penetraram a sua intenção. Chamou também Absalão Aquitofel, Guilonita, conselheiro de Davi, que era da cidade de Gilo. E quando se imolavam as vítimas, fez uma poderosa conjuração e crescia o povo que tomava partido de Absalão. Chegou logo um correio a Davi dizendo: Todo Israel segue Absalão com todas as veras. E disse Davi aos seus criados que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar da mão de Absalão. Apressai-vos a sair, não suceda que ele chegando nos apanhe e traga sobre nós a ruína, e mande passar ao fio da espada a cidade. Os servos do rei lhe disseram: Nós, teus servos, executaremos de boa vontade tudo o que mandar o rei nosso senhor. Saiu, pois, o rei e toda a sua família a pé, e deixou as mulheres com as suas concubinas para guardarem o palácio. E tendo saído o rei e todo Israel a pé, parou, estando longe da sua casa. Todos os servos iam ao pé dele, as legiões dos seteus e feleteus e todos os geteus fortes e guerreiros, em número de 600 homens de pé, que tinham seguido a Jétia diante do rei.
E disse o rei a Geteu: Por que vens tu conosco? Volta e vai viver com o rei, porque és forasteiro e saíste da tua terra. Ontem vieste, hoje será obrigado a sair? Eu, porém, irei para onde devo ir. Tu volta e leva contigo teus irmãos, e o Senhor usará contigo de misericórdia e de verdade, porque deste mostras a tua gratidão e fidelidade. E Etai respondeu ao rei, dizendo: Viva o Senhor e viva o meu amo, porque em qualquer estado que tu achares, meu senhor, que seja na morte, quer na vida, aí se achará o teu servo. Davi lhe disse a Etai: Vem e passa. Passou Etai Geteu e todos os homens que estavam com ele, e toda mais a multidão. Todos o choravam a grandes vozes e passava todo o povo. O rei também passava a torrente de Cedron e todo o povo tomava o caminho que lhe olha para o deserto. Veio, pois, também o pontífice Sadoc e com ele todos os levitas que traziam a arca de Deus. Subiu a habitar até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. E disse ao rei a Sadoc: Torna a levar a arca de Deus para a cidade, e se eu achar graça diante dos olhos do Senhor, ele me restituirá e fará que eu veja a sua arca e o seu tabernáculo. Se ele, porém, me disser, tu não me agradas, eu estou pronto para que faça de mim o que bem lhe parecer. E disse o Senhor ao pontífice Sadoc: Ó vidente, torna em paz para a tua cidade, esteja convosco os nossos 2 filhos Aquimaas, teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai eu e vou me esconder nas campinas do deserto, até que me mandeis novas do estado das coisas. Sadoc, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e lá ficaram. Davi ia subindo a costa das oliveiras, ia subiu chorando, caminhando com os pés descalços e a cabeça coberta, e todo o povo que ia com ele subia também, chorando, coberta a cabeça. E deu a notícia a Davi a Aquifotel, que também entrava na conjuração de Absalão, e disse Davi: Peço-te, Senhor, que enfatues o conselho de Aquifotel. Eu acho que chorar aqui é aquele termo que toda hora tá aparecendo tradução errada de orar. E quando Davi subia do cume do monte, onde devia adorar ao Senhor, eis que encontrou ele com o sai de Araque, rasgados os vestidos e coberta a cabeça de terra. Davi lhe disse: Se vieres comigo, ser-me-ás pesado. Mas se tu voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu, ó rei, sou teu servo e te servirei a como te servi seu pai, dissiparás os desígnios de Aquitofel. Tu, porém, tens contigo os pontífices de Sadoc e Abiatar. E tudo o que ouvires da casa do rei, avisarás aos pontífices Sadoc e Abiatar. E com eles serão seus 2 filhos de Aquima, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me avisarás tudo o que ouvires. Chegando, pois, Cusai ao amigo de Davi a cidade, entrou também Absalão em Jerusalém. Tendo, pois, Davi passado algum tempo do alto do monte, lhe saiu ao encontro de Siba, criado em Mifibosete, com 2 jumentos carregados de 200 pães, 100 penduras de passas, de 100 camadas de figos e de um odre de vinho. Disse o rei de Siba: Para que é isto? E Siba lhe respondeu: Os jumentos são para montarem neles os criados, e o vinho para beber quem se achar fraco no deserto. E disse o rei: Onde está o filho do teu amo? Siba respondeu ao rei: Ficou em Jerusalém. Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. E disse o rei a Siba: Teu é tudo o que era de Mifibosete. E Siba respondeu: O que eu desejo, ó rei meu senhor, é achar graça diante de ti. Chegou, pois, o rei Davi até Baurim. Eis que saía dali um homem de parentela da casa de Saul, chamado Semem, filho de Gera, que adiantava no seu caminho e amaldiçoava, que tirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Todo o povo, porém, e todos os homens de guerra marchavam à direita e à esquerda do rei. Semem amaldiçoado ao rei dizia assim: Sai, homem sanguinário e homem Belial. O Senhor te deu agora pago de todo o sangue da casa de Saul, porquanto lhe usurpaste o reino, se o Senhor pôs na mão de seu filho Absalão. E olha como os males te oprimem, porque és um homem sanguinário. Então disse Absai, filho de Sarve, ao rei: Por que eu amaldiçoo esse cão morto ao meu rei, senhor? Eu vou cortar-lhe a cabeça. E o rei disse: Que tenho eu convosco, filhos de Sárvia? Deixai-o mal dizer, porque o Senhor lhe mandou que eu amaldiçoasse a Davi. E quem se atreverá a dizer porque eu fez ele assim? Guerra! E disse o rei a Absai a todos os seus servos: Vós vedes que meu filho que eu gerei das entranhas procuraste tirar a vida, quanto mais agora o filho de Gemim? Deixai-o maldizer conforme a ordem do Senhor. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e me faça o Senhor pelas maldições desse dia. Prosseguia, pois, Davi o seu caminho acompanhado dos seus. Mas Semei ia alto, costeando o monte de frente dele, maldizendo, ia tirando pedras contra ele, espalhando pó. Chegou, enfim, o rei, e com ele todo o povo fatigados, e ali cansaram. Mas Absalão e todos os do seu partido entraram em Jerusalém, com ele também Aquifotel. Como, pois, Causar de Araque, amigo de Davi, se tivesse apresentado, e Absalão lhe disse: Deus te salve, ó rei.
ó, salve o rei. E Absalão respondeu, pois esse é o teu agradecimento para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E respondeu Cusai a Absalão, de nenhuma sorte, porque eu hei de ser daquele a quem elegeu o Senhor e todo o povo de Israel, e hei de ficar com ele. E ainda quero acrescentar mais a isso, a quem eu hei de servir? Não é o filho do rei? Como obedeci ao teu pai, assim obedecerei a ti também. E disse Absalão a Aquitofel, consultai entre ambos é o que devemos fazer. E Aquitofel disse a Absalão, entre as concubinas do meu pai, que ele deixou para guardarem o palácio, para que, soando todo Israel que fizeste afronta a teu pai, se unam eles mais fortemente ao teu partido. Arrumou-se para Absalão uma tenda no terraço, e ele, à vista de todo Israel, abusou das concubinas de seu pai. Os conselhos, porém, que Aquitofel dava naqueles dias eram considerados como oráculos de um deus, e assim consideravam todos os conselhos de Aquitofel como sendo tanto quando estava com Davi, quando estava com Absalão. Disse, pois, Aquitofel a Absalão, farei para mim escolha de 12.000 homens e sairei em busca de Davi essa noite. E dando sobre ele, pois está cansado e frouxo das mãos, destroçarei. Logo que fugir todo o povo que vem com ele, matarei o rei abandonado. E reconduzirei todo o povo, bem como costuma voltar um só homem, pois que tu a um só homem buscas. E todo o povo ficará em paz. E agradeceu seu parecer a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Todavia Absalão disse, chamai a Cusai de Araque, e ouçamos também o que é que ele diz. Chegando Cusai à presença de Absalão, Absalão lhe disse, eis que o conselho de Aquitofel nos deu. Devemos-lo seguir ou não? Que conselhas tu? E que Cusai respondeu a Absalão, não é bom o conselho que Aquitofel deu desta vez. E acrescentou mais a Cusai, tu conheces bem teu pai, e que gente que está com ele são os homens valentíssimos e que estão com o coração amargurado como uma ursa, que discorre enfurecida pelo bosque por terem roubado seus cachorros. E também teu pai é homem guerreiro e não demorará com a tua gente. Talvez agora, ele escondido em alguma caverna ou noutro qualquer lugar tenha escolhido. Se nos príncipes perecer algum dos teus, publicar-se-á isto, e quem ouvir dirá, foi destroçado o povo que seguia Absalão. E os mais fortes, cujos corações são como leões, desfalecerão de pavor, porque todo o povo de Israel sabe que teu pai é valente e que todos que estão com ele são esforçados. Mas o conselho que me parece acertado é que se ajunte-se a ti todo Israel e Dan de Bersabé, que será inumerável como a areia do mar, e tu citarás no mês dele. E daremos sobre ele qualquer lugar em que for achado. Cobri-lo-emos como costuma cair o orvalho sobre a terra, e não deixaremos nem um só homem dos que estão com ele. Porém, se ele retirar para alguma cidade todo Israel, cingirá pela cidade com cordas e trazê-las arrastamos até um ribeiro para que não pereça dela nem mais pequena pedrinha. E disse Absalão e todos os magnates de Israel, o conselho de Cusai de Araque é o melhor conselho que o conselho de Aquitofel, mas por disposição do Senhor, dissipado o útil conselho de Aquitofel para que o Senhor fizesse o mal cair sobre Absalão. Sempre Senhor, né? Tá. E disse Cusai aos pontífices Sadoc e Abiatar. Deste modo, aconselhou Aquitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. E eu aconselhei assim assim. Agora, pois mandai toda a diligência avisar a Davi, dizendo-lhe, não fiques essa noite nas planícies do deserto para passar sem a dilação da outra noite, da outra banda. Não seja que fique absorvido o rei e todo o povo com quem ele está. Jonatas, porém, e Aquimaás estavam esperando a fonte de Rogel. Uma escrava foi lhe dar um aviso e eles partiram a dar parte ao rei Davi, porque não deviam ser vistos nem entrar na cidade. Viu-os, todavia, um rapaz e avistou Absalão. Mas eles, apertando o passo, entraram em casa de um homem de Baurim que tinha um pouco a entrada na casa ao qual desceram. E a mulher tomou uma coberta e a estendeu sobre o local do poço, como que queria secar a cevada pilada, e assim ficou a coisa oculta. Tendo chegado à casa os servos de Absalão, disseram à mulher, onde estão Aquimaás e Jonatas? E a mulher lhe respondeu, foram-se apressadamente, depois de beberem um pouco de água, e os que buscaram como os que não achassem, voltaram para Jerusalém. Logo se retiraram e saíram Aquimaás e Jonatas do poço, e continuado o seu caminho, avisaram ao rei Davi lhe disseram, marchai e passai depressa o rio, porque Aquitofel deu esse conselho contra vós. Marchou, pois, Davi e toda a sua gente que estava com ele passaram o Jordão antes do amanhecer, e não ficou nem só um que não passasse o rio. Aquitofel, porém, vendo que não se tinha seguido o seu conselho, aparelhou seu jumento, levantou-se e foi para sua cidade. E tendo disposto todos o negócio da sua casa, se enforcou e morreu, foi sepultado no jazigo de seu pai. Depois que chegou Davi ao arraial e Absalão passou o Jordão, ele na sua companhia todo Israel.
Absalão deu o mando do exército a Amasa em lugar de Joabe. Amasa, porém, era filho de um homem de Israel, chamado Jetra, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Sérvia, que foi mãe de Joabe. Israel se acampou com Absalão no país de Galaade. E tendo Davi chegado ao arraial Sobe, filho de Naás, de Rabate dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel Lobadar, Rabate dos Amonitas e Maquir, filho de Amiel do Lobadar, e Berzal de Gaíta, Rogelim lhe trouxe um presente de camas, de tapetes, louça de barro, trigo, cevada, farinha e cevada torrada, favas, lentilhas, grãos fritos, mel, manteiga, ovelhas, novilhos gordos. Deram tudo isso a Davi e ao povo que com ele estava para que comessem, porque creram que o povo estaria quebrantado de fome e sede no deserto. Davi, pois tendo feito resenha da sua gente, nomeou para ele os tribunos e centuriões e deu um terço das suas tropas ao mandado de Joabe e outro terço ao de Abissai, filho de Sarva, e outro terço a Etai de Gete. Disse o rei à sua gente: eu sairei também convosco. E a sua gente lhe respondeu: não sairás, porque quando os inimigos nos ponham em fugida, não terão por isso uma grande coisa, e quando metade das suas tropas fique derrotada, não lhes dará isso maior cuidado, porque tu és considerado como 10.000, logo é melhor que fiques na cidade para os dares socorro. O rei lhe disse: farei o que vos parecer ajustado, e por-se-ei o rei junto à porta. E o povo ia desfilando e formando seus esquadrões de 100 em 100, de 1000 em 1000. E o rei ordenou a Joabe e Abissai e Etai, dizendo: salvai-me com vida o moço Absalão. E todo o povo ouviu a ordem que o rei havia dado a todos os seus generais para salvarem a vida de Absalão. Assim, saiu o povo à campanha contra Israel e deu-se batalha no bosque de Efraim. E ali o povo de Israel, desbaratado pelo exército de Davi naquele dia, houve uma grande mortandade, de 20.000 homens. E ali o povo de Israel, desbaratado pelo exército, e os que ali combateram foram dispersos por toda a face da terra, e foram mais os que o povo consumiu o bosque do que aqueles que pereceram em espada naquele dia. Aconteceu, pois, que indo Absalão montado no macho, encontrou com a gente de Davi, e tendo entrado o macho por baixo de um espesso e grande carvalho, se lhe embaraçou a cabeça no carvalho. Passando adiante o macho que ia montado, ficou pendurado entre o céu e a terra. Vendo, porém, isto que um homem avisou a Joabe, dizendo: eu vi Absalão pendurado no carvalho, e Joabe disse ao homem que lhe tinha dado a notícia: se o viste, por que não atravessaste com a terra, e eu teria dado 10 ciclos de prata e um bouridé? Respondeu Joabe: ainda quando pusesse as minhas mãos no ciclo de prata, de nenhuma sorte estenderia eu a minha mão contra o filho do rei, porque todos nós ouvimos a ordem que o rei deu a ti e a Abissai e Etai, dizendo: guardai-me o moço Absalão. Mas também, se eu corri o risco da minha vida, tivesse sobrado tão temerariamente, de nenhum modo esse se poderia ocultar ao rei, e tu mesmo te oporias. E disse Joabe: não será assim como tu queres, mas à tua mesma vista o matarei. Tomou, pois, à mão 3 lanças e transpassou com elas o coração de Absalão, quando ele ainda palpitava pendurado no carvalho. Correram 10 mancebos de escudeiros de Joabe, e os golpes acabaram de matar. Deu, pois, Joabe com uma grande trombeta, querendo perdoar a multidão, e impediu que a gente não fosse no alcance dos israelitas que fugiam. Levaram Absalão e lançaram numa grande cova em bosque e arremessaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todos os israelitas fugiram para suas tendas. Absalão, quando ainda vivia, se tinha feito levantar uma coluna no vale do rei, porque tinha dito: eu não tenho filhos, e este será o monumento do meu nome. E deu ao nome essa coluna, e ainda hoje se chama ela Mão de Absalão. Aquimaas, porém, filho de Sadoc, disse: eu irei correndo e darei por notícia ao rei, que o Senhor lhe fez justiça, vingando o poder de seus inimigos. Joabe lhe disse: não lhe levarás hoje a notícia, mas no outro dia. Não quero que dês a notícia, porque é o morto filho do rei. E disse Joabe a Cuse: parte e vai anunciar ao rei o que viste. Cuse fez uma profunda reverência e partiu a correr. Tornou Aquimaas, filho de Sadoc, a dizer a Joabe: que embaraço há para que eu não vá também correndo depois de Cuse? Joabe respondeu: por que queres tu correr, ó meu filho? Não serás portador de boa nova? Aquimaas respondeu: o que importa, pois eu correr? E Joabe disse: corre. Correndo, pois Aquimaas por um atalho passou a Cuse. Davi, porém, estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela, que estava em cima da muralha no alto da porta, levantando os olhos, viu vir um homem correndo só, e clamando disse ao rei, e o rei se respondeu: se ele vem só, traz alguma boa nova.
Vindo ele a grande pressa, estando já próximo, descobriu a sentinela outro homem que corria e gritando de cima disse: Eu vejo lá vir correndo outro homem só. E o rei disse: Esse também traz alguma boa nova. Mas a sentinela disse: Observo que o modo de correr do primeiro me parece ser o de correr de Aquimaás, filho de Sadoc. E disse o rei: É um honrado homem, e ele vem trazer alguma boa nova. Gritando, Aquimaás disse ao rei: Deus te guarde, rei. Prostando em terra, adorando o rei em sua presença, disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que destroçou os homens que tinham sublevado o rei contra o meu senhor. E o rei disse: Está vivo o moço Absalão? Respondeu Aquimaás: Quando teu servo Joabe te enviou a ti, que sou teu servo, ó rei, vi eu um grande tumulto, não sei outra coisa. O rei lhe disse: Passe e espera aqui. Tendo ele passado, estando posto no lugar, apareceu Cuse. Chegando, disse: Ó rei, meu senhor, trago-te uma boa nova, porque o Senhor julgou hoje em teu favor, vingando-te da mão todos aqueles que sublevaram contra ti. E o rei disse a Cuse: É vivo o moço Absalão? Cuse respondendo lhe disse: Assim suceda aos inimigos do rei, meu senhor, e a todos aqueles que sublevam contra ele, para o perder, como sucedeu aquele mancebo. O rei, pois cheio de tristeza, subiu uma sala que estava por cima da porta e se pôs a chorar. E quando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Noticiaram, pois, a Joabe que o rei chorava e lamentava seu filho. E a vitória se converteu em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia: O rei está de nojo por seu filho. E o povo se absteve naquele dia de luto, né? O povo se absteve naquele dia de entrar na cidade, como costuma abster-se um povo derrotado que foge da batalha. Mas o rei estava com a cabeça coberta e dizia em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, filho meu. Mas Joabe, entrando no quarto à presença do rei, disse: Tu cobriste hoje de confusão a todos os seus servos que salvaram a tua vida e a vida de teus filhos e tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e as tuas concubinas. Amas aos que te aborrecem e aborrece aos que te amam. E mostraste hoje amas aos que te aborrecem e aborrece aos que te amam, e mostrastes hoje que se não te dá nem aos teus oficiais, na verdade conheci agora que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, ficarias tu contentes. Agora, pois, levanta-te e sai, falando e satisfaz os teus servos. Porque eu te juro pelo Senhor que se não saíres, nem sequer um homem ficará contigo essa noite, e isso será pior do que todos os males que têm vindo sobre ti desde a tua mocidade até o presente. O rei se levantou e assentou à porta, e avistou a todo o povo que o rei estava sentado à porta, e toda a multidão veio apresentar-se diante do rei. Mas os de Israel se sentiram às suas tendas, todo o povo em todas as tribos de Israel porfia, dizendo: O rei nos livrou das mãos dos nossos inimigos, ele mesmo nos salvou do poder dos filisteus, e agora fugiu na sua terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido por nosso rei, morreu na batalha. Até quando estarei essa nação, e por que não fazeis voltar o rei? O rei Davi, porém, mandou dizer aos pontífices Sadoc e Abiatar: Falai aos anciãos de Judá e dizei eles: Por que sois vós os últimos em convidar o rei que venha para sua casa? Porque tinham chegado a notícia que o rei em sua casa as palavras de todo Israel: Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que sois vós os últimos a fazer chamar o rei? E dizer à massa: Não é tu meu osso e minha carne. Deus me trate com todo o seu rigor se não fizer para sempre general do meu exército junto à minha pessoa em lugar de Joabe. E ganhou ele o coração de todos de Judá, como se for um só homem, e enviaram a dizer o rei: Volta, e todos os teus servos. E voltou o rei, chegou até o Jordão, e todos de Judá vieram de Gálgula para receber o rei e acompanharem na passagem do Jordão. Massemei, filho de Baurim, filho da Gera, filho de Gemini, veio a grande pressa e os de Judá se encontrar com o rei Davi. Com 1000 homens de Benjamim e Siva, servo da casa de Israel, 15 filhos de Davi e 20 servos em sua companhia, metendo-se pelo Jordão adiante do rei, passaram o val para fazerem passar a família do rei e para executarem as suas ordens. Mas Semei, filho de Gera, prostrado diante do rei, quando já tinha passado o Jordão, lhe disse: Não castigue, meu senhor, a minha maldade, nem lembre das injúrias do teu servo, meu rei e senhor, no dia que saíste de Jerusalém, nem conservastes, ó rei, no teu coração. Porque eu, teu servo, conheço o meu pecado. E por isso hoje vim o primeiro de toda a casa de José e saí a receber ao meu senhor. Respondendo, porém, Abissai, filho de Sárvia, disse:
Acaso bastaram essas palavras para Semei não ser morto depois de ter amaldiçoado e o ungido do Senhor? E Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Sárvia? Por que vindes vós hoje a servir-me de adversários? Pois que há hoje de tirar a vida de um israelita? Ignoro eu, acaso hoje fui feito sobre o rei de Israel? E o rei disse para Semei: Não morrerás, e assim lhe jurou. Veio também Mefibosete, filho de Saul, a receber o rei sem ter lavado os pés nem ter feito a barba, e não tinha lavado seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que tinha chegado em paz. E tendo saído a receber o rei em Jerusalém, disse: O Mefibosete, por que não foste tu comigo? E respondeu-lhe dizendo: Meu rei, meu criado me desatendeu, porque o teu servo disse-lhe que me aparelentasse o jumento para montar-lhe ele e ir com o rei. Pois eu, teu servo, sou coxo. E ele demais disso me acusou a mim, teu servo, diante de ti, meu rei Senhor. Mas tu, meu rei Senhor, és como um anjo de Deus e faz o que bem te parecer. Porque a casa de meu pai, para com o rei, meu Senhor, não foi digna senão de morte. Porém tu me pudeste a mim, teu servo, e os teus convidados à tua mesa. De que poderei eu, pois, queixar-me justiça? Ou que motivo terei para importunar mais o rei? Mandei e há de subsistir. Tu e Siba reparti a fazenda. E Mefibosete respondeu ao rei: Fique ele muito embora contudo, uma vez que o rei, meu senhor, se recolheu em paz à sua casa. Também Berzelai de Galaade, tendo vindo de Rogelim, acompanhou o rei na passagem de Jordão, pronto para seguir ainda da outra banda do rio. Era, pois, Berzelai em Galaade muito velho, de 80 anos. Ele mesmo tinha provido o rei de víveres quando estava nos arraiais, porque era um homem muito rico. O rei, pois, disse a Berzelai: Vem comigo para viveres em minha companhia, descansando em Jerusalém. E Berzelai respondeu ao rei: quantos são os anos da minha vida, para que eu suba com o rei em Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Acaso estão os meus sentidos com vigor para discernir entre o doce e o amargo? Ou pode o teu servo perceber o sabor que come no que bebe? Ou posso ouvir já a voz dos cantores e das cantoras? Porque há o teu servo de servir a carga ao rei do meu senhor. Eu, teu servo, te acompanharei ainda mais um pouco da outra batalha do Jordão, ainda um pouco da outra banda do Jordão. Tal mudança não me faz conta, mas rogo que te permitas ao teu servo voltar e morrer à minha cidade, sem ser enterrado junto no seu sepulcro de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está Camaã, teu servo, e vai ele mesmo contigo, meu rei, senhor, e faze ele o que for do teu gosto. E o rei lhe disse: Passe comigo, Camaã, e eu lhe farei tudo que conceder-te-ei e o que me pedires. Como o rei e todo o povo tivessem passado o Jordão, beijou a Berzelai e abençoou. Ele voltou para sua casa, passou, pois, o rei a Gálgala, Camaã com ele, mas toda a tribo de Judá tinha acompanhado o rei passar o rio, se só tinha achado metade do povo de Israel. Pelo que, acudindo, juntos os de Israel do rei, lhe disseram: Por que te roubaram nossos irmãos de Judá e fizeram passar ao rei do Jordão e a toda a gente de Davi com ele? E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: É porque o rei nos toca, nós a mais de perto. Por que vós enjoais por isso? Acaso comemos nós alguma coisa do rei, ou tem-se nos dado alguns presentes? Respondendo os de Israel aos de Judá, disseram: Nós somos 10 tantos mais que vós para servir ao rei, e assim mais nos toca Davi do que a vós, porque nos fizeste este agravo, e não se deu aviso antes para fazermos voltar o nosso rei? Porém os homens de Judá responderam com maior desabrimento aos de Israel. Sucedeu também achar-lhe ali um homem de Belial, por nome Seba, filho de Bocri, da cidade de Gemini, tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Isai. Volta-te para as tuas tendas, Israel. E todo Israel se separou de Davi e seguiu a Seba, filho de Bocri. Mas os de Judá não se separaram do seu rei desde o Jordão até Jerusalém. E o rei, depois que chegou ao seu palácio de Jerusalém, mandou que as 10 concubinas que ele tinha deixado para o aguardarem fossem encerradas numa casa, dando-lhes que se alimentassem. Não se chegou mais a elas, mas ficaram encerradas vivendo como viúvas até o dia da sua morte. Disse, porém, o rei Amasa: Fazei-me vir dentro de 3 dias todos os de Judá, e acha-te presente com eles. Partiu logo Amasa para ajudar os de Judá, mas tardou além do tempo que o rei lhe aprazara. Disse, pois, Davi a Abissai: Agora afligir-se-nos a Seba, filho de Bocre, muito mais do que fez Absalão. Portanto, toma os servos do seu senhor e vai em seu alcance. Não suceda a ele que ache cidades fortes nos escape. Saíram logo com ele gentes de Joabe, também cereteus, feleteus, todos os homens mais valentes de Jerusalém, para perseguirem Seba, filho de Bocre. E quando estes estavam juntos
da grande pedra que há em Gabaon, lhe saiu ao encontro Amasa. Estava, pois, Joabe vestido de uma túnica estreita que lhe ficava justo ao corpo, e sobre ela levava cingida a espada pendente até as virgalhas do centro da sua bainha, que, tendo sido feita com tal arte, no momento podia sair e ferir. Disse para Joabe a Amasa: paz seja contigo, meu irmão. E com a mão direita tomou Amasa pela barba como para beijá-lo. Mas Amasa não reparou na espada que trazia Joabe. Este o feriu de um lado e lhe lançou por terra os intestinos, e, sem necessário um golpe, caiu morto. Porém Joabe e Abissai, irmão, marcharam contra Sebe, filho de Bocre. Entretanto, alguns dos companheiros de Joabe, parando junto ao cadáver de Amasa, disseram: eis aqui quem quis ser general de Davi em lugar de Joabe. E Amasa estava estendido no meio do caminho, todo envolto no seu sangue. Guerra, 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 né? E Amasa estava estendido no meio do caminho, todo envolto em seu sangue. Mas um tal, vendo que o povo parava para vê-lo, tirou-o do caminho para o campo e cobriu com um manto, para que os que passavam não pararem ao pé dele. Tirado, pois, o que foi Amasa do caminho, passaram todos os que iam com Joabe em seguimento da Seba, filho de Bocre. Mas este tinha atravessado todas as tribos de Israel até Abela e Betmaca, e tinha se juntado toda a gente escolhida. Vieram, pois, e sitiaram-se em Abela e em Betamaca, e levantaram baterias contra a cidade. Ficou esta cercada, e toda a gente que estava com Joabe trabalhava em arruinar os muros. E uma mulher da cidade que tinha muito cis gritou: ouvi dizer a Joabe, que chegue cá, que quero lhe falar. E tendo chegado, lhe disse a mulher: tu és Joabe? Ele respondeu que sim. Ela lhe falou: ouve as palavras da tua escrava. Ele costumava se dizer: os que buscam conselho, peçam-no a Bela, e assim concluíam os seus negócios. Acaso não sou eu que respondo a verdade em Israel, e tu queres arruinar a minha cidade e destruir uma metrópole em Israel? Por que te fadigas tu em destruir a herança do Senhor? E Joabe respondeu, dizendo: longe de mim que eu tal faça, eu não destruo nem demulo. A coisa não é assim. Senão um homem do monte Efraim, chamado Seba, filho de Bocre, se levantou contra o rei Davi. Entregai-nos só este, e retirai-nos da cidade. E disse a mulher a Joabe: agora mesmo te será lançada sua cabeça pelo muro. E ela, pois, foi ter com o povo e falou-lhe sabiamente. Eles, cortada a cabeça de Seba, filho de Bocre, lançaram a Joabe, e ele tocou a trombeta, e se retiraram da cidade para suas tendas. Joabe voltou a ver-se com o rei de Jerusalém. Joabe era general do exército de Israel. Banaias, filho de Jojaba, porém, comandava os creteus feleteus. Aduram, porém, era superintendente dos tributos. Josafate era cronista-mor. Siva, o secretário. Sadoc, o pontífice. Ira de Jair, o sacerdote de Davi. Segundo a unidade 2. Isso tá embaçando já. Os apenses. Houve também um tempo de Davi uma fome que durou 3 anos contínuos, e Davi consultou o oráculo do Senhor, e o Senhor lhe respondeu: por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque tinha morto os Gabonitas, e chamados os Gabonitas, o rei lhe disse: os Gabonitas não eram os filhos de Israel, mas umas relíquias dos amorreus, porque os israelitas tinham aliado com eles por juramentos, e Saul empreendeu extingui-los com zelo, como em favor dos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gabonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? E os Gabonitas lhe responderam: não é nossa pretensão sobre ouro nem prata, senão contra Saul e contra a sua casa. Nem queremos que pereça um homem de Israel. E o rei lhes disse: que é, pois, que quereis que vos faça? E eles responderam ao rei: aquele homem que iniquamente nos esmagou e oprimiu, nós devemos acabar de modo que não fique da sua linhagem nenhum só em todos os limites de Israel. Deem-nos 7 de seus filhos para os crucificarem à honra do Senhor, e Gaba de Saul, que foi no outro tempo escolhido do Senhor. E o rei disse:
eu os darei. E perdoou o rei Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Mas tomou os 2 filhos de Resfa, filho de Aia, chamados de Armone e Mefibosete, os que houvera de Saul, 5 filhos de Berzelai, que era de Molate, e entregou-os nas mãos dos Gabonitas, que os crucificaram no monte diante do Senhor. Assim acabaram estes 7 homens mortos todos juntos nos primeiros dias da ceifa, quando começavam a cegar as cevadas. Porém, Resfa, filho de Aia, tomando um pano de cilício, estendeu debaixo de si sobre uma pedra desde o princípio da ceifa até a água dos céus que caiu sobre eles, e cuidou em que as aves não o despedaçassem de dia nem as feras de noite. E foi contado a Davi o que fizera Resfa, filha de Aia, concubina de Saul. E foi Davi que tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, aos vizinhos de Jabés de Galaade, que o tinham roubado da praça de Betsã, na qual os filisteus os tinham pendurado quando mataram Saul em Beboé. Transportou ali Davi os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho. Tendo feito juntar os ossos que tinham sido crucificados, enterraram os de Saul e de Jonatas no país de Benjamim, e a um lado no jazigo de Cis, seu pai. E cumpriram todas as ordens do rei. Depois disso se aplacou Deus com a terra. Ateou, porém, de novo a guerra dos filisteus contra Israel, e saiu Davi e a sua gente com ele, e pelejavam contra os filisteus. Desfalecendo Davi dias de Benob, que era da linhagem de Arafa, e armado de uma lança cujo ferro pesava 300 onças, e cingia uma espada nova que se forçou por ferir a Davi. Mas Absai, filho de Sarve, que serviu de broquel e ferindo ao filisteu, o matou. Então fizeram os agentes de Davi um juramento, dizendo: não tornarás a sair a batalha conosco, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve ainda uma segunda guerra em Gob contra os filisteus. Então Sobocai de Russate matou Assaf da linha de Arafa, da raça dos gigantes. Houve mais outra terceira guerra em Gob contra os filisteus, no qual Adeodato, filho de Bosque, que tecia panos de cores em Belém, matou a Golias de Jed, que levava uma lança, cuja haste era o órgão do tear dos tecelões. A quarta foi em Jed. Nela se achou um homem de grande escultura que tinha 6 dedos em cada mão e cada pé, isso é, 24, e era a casa de Arafa. Este blasfemou contra Israel, mas matou Jonatas, filho de Sem, irmão de Davi. Estes 4 homens tinham nascido de Arafa e Jet, foram mortos à mão de Davi e das suas gentes. E Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul, dizendo: o Senhor é o meu rochedo e o meu esforço e o meu salvador. É o meu Deus forte, nele esperarei. É o meu escudo e a fortaleza da minha salvação, o meu exaltador e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livrarás da iniquidade. Eu invocarei o Senhor digno de louvor e serei salvo dos meus inimigos, porque cercaram os quebrantos de morte. Torrentes de Belial me atemorizaram. Cordas de inferno me cingiram todo, laços de morte me apanharam descuidado. Na minha tribulação, invocarei o Senhor e clamarei ao meu Deus, e ele ouvirá a minha voz lá do seu templo, e o meu clamor chegará aos seus ouvidos. A terra se comoveu e estremeceu, os fundamentos dos montes foram agitados e abalados, porque se irou contra eles. O fumo dos seus narizes se elevou ao alto, o fogo devorador sairá da sua boca, porque eles serão acesos carvões. Abaixou os céus e desceu, e a escuridade debaixo de seus pés, e subiu sobre os querubins, voou, e desceu sobre as asas dos ventos, pôs trevas ao redor de si para se ocultar, joeirando as águas das nuvens do céu. Pelo esplendor da sua presença se acenderam os carvões do fogo, o Senhor trovejará do céu, e o Altíssimo fará soar a sua voz. Disparou setas e dissipou raios, consumindo-os. Apareceram as profundidades do mar e se descobriram os profundamentos da terra, ao ameaçar ao Senhor o assopro do espírito do seu furor. Enviou do alto e recebeu-me. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo poderosíssimo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preveniu-me no dia da minha tribulação, e o Senhor me fez firme esteio. Ele me tirou ao largo, livrou-me porque agradei o Senhor. O Senhor me retribuirá o
o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça, e ele me galardoará segundo a pureza das minhas mãos, porque eu guardei os caminhos do Senhor e não obrei impiamente contra o meu Deus. Todos os teus pensamentos, pois estão diante dos meus olhos. Eu não me arredei dos teus preceitos. Eu serei perfeito com ele, e guardar-me-ei da minha iniquidade. O Senhor me retribuirá segundo a minha justiça e segundo a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Com os santos serás santo, e com o robusto perfeito. Com o puro serás puro, e com o perverso far-te-ás perverso. E salvarás o povo pobre, com os teus olhos humilharás os soberbos. Porque tu, Senhor, é a minha candeia, e o teu Senhor alumiarás as minhas trevas. Contigo, pois correrei o armado a combater. Com o meu Deus soltarei o muro. O caminho de Deus é imaculado, a palavra do Senhor é purificada ao fogo, e é escudo do Senhor todos os que esperam nele. Que Deus há senão o Senhor, e que forte há senão o nosso Deus, o Deus que me cingiu de fortaleza e aperfeiçoou o meu caminho, que iguala os meus pés com os dos servos e me põe sobre as minhas alturas, que instrui as minhas mãos para a peleja e faz os meus braços como um arco de bronze. Tu me deste o escudo da tua salvação, e a tua benignidade me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não desfaleceram os teus artelhos. Perseguirei os meus inimigos, fá-los-ei em migalhas, e não tornarei atrás até que os consuma. Consumi-ei e desfazê-lo-ei, de modo que não se levantem, cairão debaixo dos meus pés. Tu me guarnece de força para o combate, fizeste a curvar debaixo de mim os que me resistiam, fizeste que voltaste às costas meus inimigos que me aborreciam, e eu os arruinarei de todo. Clamarão e não haverá ninguém que os socorra, clamarão ao Senhor e ele não os ouvirá. Eu o moerei como o pó da terra, trilhar-os-ei e desfavô-los-ei como o lodo das ruas. Tu me salvarás das condições do meu povo, conservar-me-ás para ser chefe das nações. Um povo que eu não conheço me servirá. Os filhos estranhos me resistirão. Em me ouvindo me obedecerão. Os filhos estranhos se desfizeram e serão estreitados nos seus encerramentos. Viva o Senhor e seja bendito, meu Deus, e será exaltado o Deus forte da minha salvação. Tu, ó Deus, o que me vingas, o que sujeitas os povos debaixo de mim, tu que me tiras dentre os teus inimigos e o que me exaltas sobre os que me resistem, tu me livrarás do homem injusto. Por isso, Senhor, eu te darei graças no meio das nações, e entoarei louvores ao teu nome. O que engrandece a saúde do seu rei e usa da misericórdia com Davi, seu ungido, e com a sua descendência para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Isaí. Disse o varão a favor do qual se decretou sobre o Cristo, Deus de Jacó, excelente salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra pela minha língua. O Senhor Deus de Israel me disse, o forte Israel falou, dominador dos homens, justo dominador dos que temem a Deus. Como a luz de aurora resplandece pela manhã para sair do sol sem nuvens, como a erva da terra que brota com as chuvas. A minha casa não era tal diante de Deus que devesse fazer comigo um pacto eterno, firme e em tudo incontestável, porque ele é toda a minha salvação e toda a minha vontade. Não há coisa alguma que aqui não tenha sua origem. Mas os prevaricadores são arrancados todos como espinhos, que não se tocam com as mãos. E se alguém quiser tocá-los, amar-se-á de ferro de um pau de lança, e pegando-lhe fogo serão queimados até não ficar nada neles. Eis aqui os nomes dos valentes de Davi, que se assenta em cadeira de príncipe, sapientíssimo entre três. Ele, como o termo verme da cadeira, ele foi como de uma feita, matou 800, naturalmente, ele estava de boas, né? Depois dele, Eleazar Aloíta, filho de seu tio paterno, era o segundo entre os três valentes que se acharam com Davi quando insultaram os filisteus e se juntaram ali para a batalha. Tendo subido os israelitas, se apresentou Eleazar, bateu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Concedeu o Senhor naquele dia uma sinal de vitória, e o povo que tinha fugido voltou a tirar os despojos dos mortos. E depois, este era Sema, filho de Age e Ari, e os filisteus se juntaram num sítio onde havia um campo cheio de lentilhas. Tendo fugido o povo diante dos filisteus, ele se fez firme no meio do campo e defendeu, derrotando eles. Concedeu o Senhor uma grande vitória.
Assim, também eles tinham descido 3, os quais eram os primeiros entre os 30, e tinham vindo no tempo dos meses quando Davi, a cova de Jordão, os filisteus tinham seu arraial no Vale dos Gigantes, e Davi estava num lugar forte. Ao mesmo tempo, havia em Belém uma guarnição de filisteus. Davi, pois teve desejos, dizendo: se algum me dera beber água da cisterna que há em Belém junto à porta, no mesmo ponto esses 3 valentes romperam pelo campo dos filisteus e foram tirar água à cisterna de Belém que estava junto à porta e trouxeram a Davi. Mas ele não quis beber e ofereceu ao Senhor, dizendo: Guarde-me, Senhor, de que tal força? Beberei eu o sangue destes homens que foram buscá-la, aventurando as suas vidas? Não, quis, pois, bebê-la. Assim o fizeram esses 3 fortíssimos. Abissai também, irmão de Joabe, filho de Sarve, era o primeiro dos 3. Este é o que levantou a sua lança contra 300, que matou afamado entre os 3, e muito insigne deles, e seu príncipe, mas não igualava os 3 primeiros. E Banai, esse cabecel, filho de Jojaba, que foi um homem valentíssimo e de grandes feitos, matou os 2 leões de Moabe, e ele mesmo desceu e matou um leão no meio de uma cisterna em tempo de neve. Ele foi também o que matou um egípcio, um homem digno de se ver, que tinha uma lança na mão. Tendo-se chegado ele com uma vara, arrancou por força a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Isso é o que fez Bananias, filho de Jojaba. E ele era nomeado entre os 3 valentes, que eram os mais insígnes entre os 30, mas não chegava aos 3 primeiros. Davi o tinha feito seu conselheiro e escrivão pessoal. Tornou-se de novo. Peraí, não. Asser, irmão de Joabe, era dos 30, Eleazar de Belém, filho de seu tio paterno, Serma de Arode, Élica de Arode, Eles de Fate, Ira, Tecoa, filho de Assés, Abiezer Nanote, Malbonai de Adjussate, Selmon de Aó, Maare de Nefoate, Elede, filho de Baana, também era de Nefoate, Itai, filho de Ribai, de Gabate, na tribo de Benjamim, Bananaia de Faratom, Eutai de Tonte de Gás, Aibon de Arbate, Amzavete de Bermone, Eliaba de Salamone, Jonata dos filhos de Jacém, Sema de Ori, Amiandior, filho de Sarar, Eliefete, filho de Asbai, filho de Macate, Eliã, filho de Arbe, Eliã, filho de Aquitofel, de Gelon, Ersai, Carmelo, Farabe de Arbe, Gaal, filho de Natã, de Sorba, Bone de Gade, Seleque de Armone, Narai de Berode, escudeiro de Joabe, filho de Serva, Ira de Getrite, Garebe também de Erite, Urias e Eteu, por todos 37. Tornou-se de novo a acender o furor do Senhor contra Israel, e excitou o Senhor contra eles, Davi permitindo que dissesse: Vai, numera Israel e Judá. Disse, pois, Davi a Joabe, general do seu exército: Corre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé, e faze resenha do povo para eu saber qual o seu número. Joabe respondeu ao rei: O Senhor teu Deus quer multiplicar o teu povo, outro tanto do que há agora, e ainda 100 vezes mais aos olhos do rei, meu senhor, mas é quem tenta as representações de Joabe e dos generais do exército. E saiu Joabe da presença do rei com os primeiros oficiais da tropa a contar do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, vieram de Aroer ao lado direito da cidade, que está no vale de Gade, e por fazer passar a Galaade e a terra baixa de Ódice, vieram aos bosques de Dan e, caminhando pelo contorno da Sidônia, passaram perto das muralhas de Tiro, e toda a terra dos heveus e dos cananeus chegaram até Bersabé, ao meio-dia de Judá. E tendo decorrido toda a terra, voltaram para Jerusalém depois de 9 meses e 20 dias. Depois, Joabe, o rei da lista do povo, acharam-se em Israel 800.000 homens robustos, capazes de puxar pela espada, e em Judá 1.000 homens robustos, capazes de puxar pela espada, e em Judá 500 mil combatentes. Mas depois que foi contado o povo, sentiu Davi um remorso no seu coração. E disse Davi ao Senhor: Eu cometi nesta ação um grande pecado, mas rogo-te, ó Senhor, que perdoe a iniquidade do teu servo, porque obrei muito neciamente. Levantou-se, pois, Davi pela manhã, e o Senhor dirigiu a sua palavra de Gade ao profeta evidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Eis aqui o que diz o Senhor. De 3 coisas que te dá a opção, escolhe qual dessas queres que te mande. E Gade, tendo apresentado a Davi, lhe o intimou, dizendo: Ou virá fome por 7 anos à tua terra, ou por 3 meses irás fugindo dos teus inimigos, eles perseguindo-te. Ou ao menos haverá peste na tua terra por 3 dias. Delibera, pois, agora, e vê o que a resposta hei de levar a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Eu me acho muito perplexo, mas melhor é que caia nas mãos do Senhor, porque são muitas as misericórdias do que nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste de Israel desde amanhã ao tempo assinalado, e morreram o povo desde Dan a Bersabé, 70.000 homens.
E tendo estendido o anjo do Senhor a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se compadeceu da sua aflição. E disse o anjo exterminador do povo: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aroena de Bezeu. E Davi, logo que viu ao anjo ferindo o novo, disse ao Senhor: Eu sou o que pequei e obrei mal. Que fizeram estes que são ovelhas? Volte-se, peço a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E veio Gade naquele dia buscar a Davi e lhe disse: Vai, levanta um altar ao Senhor na eira de Areúma de Bezeu. E Davi subiu conforme Gade lhe tinha dito por ordem do Senhor. Como Areúna levantasse os olhos, viu que vinham para ele o rei e seus escravos. E adiantando-se adorou, prostrando em rosto e terra, disse: Que motivo há para o rei, meu senhor, vir buscar o seu servo? Davi respondeu: Para comprar-te a eira, para edificar nela um altar do Senhor, para que cesse a mortandade que graça no povo, e a sacrifício como lhe bem parecer. Eis aqui estão os bois para o holocausto e um carro, jugo dos bois para a lenha. E Areúna deu tudo a rei e disse: O Senhor teu Deus receba o teu voto. O rei respondendo lhe disse: Eu não posso receber o que tu me ofereceres, mas comprá-lo-ei pelo que vale, e não oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira dos bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e hóstias pacíficas. E o Senhor aplacou com a terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Até mais.